pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, seguindo aqui no Estratégia Concurso com o nosso módulo de Geometria Analítica. Nós já falamos um pouquinho aqui então sobre a chamada equação geral da reta. Agora a gente vai dar ênfase no que nós chamamos de equação reduzida da reta. Digamos que é tudo a mesma coisa. A gente vai tentar identificar então uma expressão algébrica que represente ali uma possível reta que eu tenha representado no plano cartesiano. Só que a forma de apresentar essa equação pode mudar um pouquinho. Eu posso usar a equação geral, como eu posso obter também a equação reduzida. Então vamos dar uma olhadinha, porque a partir dessa equação reduzida a gente traz análises aqui também importantes. Bom, redes sociais estão aí na tela, e aí, vamos lá. A gente viu então que a equação geral de uma reta que passa pelos pontos A de coordenadas x1, y1 e B de coordenadas x2 e y2 é dada por essa expressão que está aqui. Isso aqui a gente viu nos nossos blocos aí, em que nós trabalhamos a equação geral da reta, ok? Então a gente trabalhou com essa que está aqui, que é a forma geral, e para a gente chegar nesse ax mais by mais c, a gente tinha num dado momento concluído isso, olha, que o A, ele era y1 menos y2, você vai se lembrar aí que eu fiz até uma demonstração genérica com vocês em que a gente foi percebendo isso. O A, que é esse coeficiente que está aqui, é como se ele fosse numericamente igual à diferença entre os y's que nós temos, ok? O B é como se ele fosse a diferença entre o x2 menos o x1, então esse coeficiente B que está aqui é como se ele fosse a diferença entre o x2 e o x1, e é como se o C viesse desse produto de x1 por y2 menos o x2 pelo y1, certo? Então isso aqui a gente tinha trabalhado de maneira genérica e a partir disso é que a gente acabou compondo a equação geral. Muito bem, então está anotado aqui, olha, no entanto existem outras formas da equação da reta se apresentar. Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de equação reduzida. Como que eu vou criar, de onde que eu vou tirar então a minha equação reduzida? De maneira genérica é como se eu tivesse isso aqui, olha, eu tenho lá ax mais by mais c igual a zero, e para gerar a equação reduzida, eu vou isolar aqui o by. Então eu chego à conclusão de que by acaba sendo igual a esse ax que está no primeiro membro, vai pular para o segundo, como se ele fosse menos ax, e esse mais c que está no primeiro membro vai pular para o segundo, como se fosse menos c. Daí então, eu vou chegar à conclusão de que o meu y, ele acabaria sendo o quê? Para eu isolar o y, é como se esse b tivesse que passar para cá dividindo. Quando esse b passar dividindo, eu vou passar a ter menos ax sobre b, que é o que eu tenho aqui, e eu vou ter menos c sobre b, que é o que eu tenho aqui, certo? Então, vamos só dar um exemplo aqui com números. Aqui eu trabalhei de maneira genérica, mas eu vou dar um exemplo com números só para tentar clarear um pouquinho a sua ideia. Então, suponhamos que a minha equação fosse essa, olha, 2x mais 5y menos 7 igual a zero, ok? Quando eu quero chegar na chamada equação reduzida, essa é a equação geral. Se eu precisar trabalhar com a equação reduzida, o que eu faço? Eu vou isolar o y. Então vocês estão vendo que de maneira genérica eu isolei quem aqui? O termo que tinha o y. Então eu vou fazer aqui nesse exemplo particular que eu estou tomando, que é o que tem o 5y. Então eu deixaria indicado que 5y é igual a... E aí tudo que eu fiz de maneira genérica, eu vou trazendo para esse exemplo específico. O 2x que estava no primeiro membro, eu passo para o segundo, como se fosse menos 2x. O menos 7 que estava no primeiro membro, eu passo para o segundo, como se fosse mais 7. Daí, então, a gente vai chegar à conclusão de que o meu y teria que ser menos 2x sobre 5, porque aí o 5 vai passar dividindo, e aí quando esse 5 passa dividindo, vocês têm que inclusive ficar atentos, porque é um erro que muita gente comete nessa parte, de achar que o 5 passa dividindo, por exemplo, só o menos 2. Não, moçada, o 5 está passando dividindo aquela soma. Então, o 5 ele passa dividindo o menos 2, assim como ele passa dividindo também quem? O 7. Como aquilo ali é uma soma, aquele 5 se distribui para os dois termos, perfeito? Então, eu fico com menos 2x sobre 5 mais 7 sobre 5, que é o que a gente tem aqui. E que se você for parar para analisar, vai ser totalmente o que eu coloquei aqui de maneira genérica. O que eu deixo indicado na equação reduzida é que esse coeficiente do x, ele é sempre menos a dividido por b.
que vocês vão perceber foi exatamente o que eu tive aqui. Olha, o meu A era 2, se eu quero então o menos A, é como se fosse menos 2, dividido pelo B, que foi o 5. Ok. E esse outro termo que surgiu aqui, que é o termo independente, seria menos C dividido por B. Qual que era o valor do meu C? Menos 7. Então, se for menos C, seria menos 7. Daí eu ter chegado aqui ao mais 7. Dividido pelo valor do B. Qual que era o valor do B? O valor do B era o 5, que aqui estava. Então, tudo que eu fiz aqui de maneira genérica, eu acabei te mostrando o que acontece aqui com esse caso particular, e assim como você poderia concluir com qualquer outra equação geral de reta. Muito bem, aí onde a gente vai chegar? A gente passa a tratar esse cara que está aqui, esse menos A sobre B, como se ele fosse simplesmente um coeficiente M. Por quê? A é coeficiente real, B é coeficiente real. Então, quando eu divido um real por outro, eu vou acabar encontrando um outro número real, que eu passo a chamar de quê, simplesmente? De M. E a mesma história vai acontecer aqui. Menos C sobre B. O C é um número real, o B é um número real. Se eu for dividir o C pelo B, eu vou obter um outro número real. Então, de maneira genérica, ao invés de eu escrever a minha equação reduzida dessa forma, eu posso trocar esse C sobre B por uma outra letra, por um outro número real, que vai ser o resultado daquele quociente que eu vou chamar de N. Muito bem, essa equação que está aqui, ela é denominada equação reduzida da reta ou forma reduzida da equação da reta. Em outras palavras, para o que eu encontrei aqui, é como se eu estivesse dizendo que quem que é o M? O M é quem vai estar multiplicando ali o X. Então, é como se o M dessa minha equação fosse quanto? Fosse o menos 2 sobre 5. E é como se o N dessa minha equação reduzida fosse quem? Fosse o 7 sobre 5. Então, bora lá. Importante reforçar então o seguinte, para já deixar claro. Toda equação geral que eu te apresente vai me gerar uma equação reduzida e vice-versa, tá, moçada? Sempre que eu tiver uma equação reduzida, eu vao conseguir chegar ao quê? Cheirar não, eu vou conseguir chegar ao quê? Na equação geral. Aí, como o enunciado vai te trazer essas informações, pode variar. Ele pode trazer, por exemplo, uma equação geral com uma equação reduzida, e aí você opta ou passar as duas para a forma geral ou as duas para a forma reduzida. Ele pode trabalhar com vocês o tempo inteiro só com a equação reduzida, ele pode trabalhar o tempo inteiro só com a equação geral. Mas agora eu preciso que vocês entendam o seguinte, dá tudo na mesma. São só maneiras diferentes de se representar, ok? E conforme eu falei, essa conclusão que a gente tira aqui sobre a possibilidade de nós representarmos a equação através da equação reduzida, ela acaba trazendo consequências importantes para a gente aqui. Então, bora lá. Se a gente for voltar lá na minha equação 1, lembra o que era a minha equação 1? Minha equação 1 era isso que está aqui, olha. Lembra com o que a gente definiu aqui agora há pouco sobre esse M? Esse meu M, ele nada mais é do que menos A sobre B. Só que quem que era aquele tal A e aquele B? O A a gente já tinha visto, isso que está aqui a gente fez essa análise não nesse bloco, mas lá quando a gente estava estudando a equação reduzida, ok? Então naquele momento a gente viu que o A ele poderia ser obtido fazendo-se simplesmente o quê? O Y1 menos o Y2. E o B poderia ser obtido fazendo-se simplesmente o quê? O X2 menos o X1. Então quando a gente chegou aqui nessa equação reduzida, a gente viu que esse M ele era quem? Ele era menos A sobre B. Ou seja, ele vai ser menos isso que está aqui, olha. Ele vai ser menos o Y1 menos o Y2 sobre o X2 menos o X1, que é o que eu coloquei para vocês aqui. Só que essa história de menos Y1 menos Y2, esse sinal de menos acaba trocando o sinal, né? Do que está ali dentro. E aí eu passo a ter menos Y1 mais Y2, que acaba sendo o quê? Y2 menos Y1 sobre o X2 menos o X1. Isso que está aqui, gente, é importantíssimo. É uma conclusão muito importante dentro dessa situação que a gente está vendo aqui, que é a da equação reduzida. O que eu estou colocando para vocês, então, é que esse M, que vai ser um coeficiente que a gente vai ter que dar muita atenção para ele, esse M que está aqui, ele nada mais é do que a diferença entre as coordenadas de y, dos tais pontos conhecidos, e as coordenadas de x, desses dois pontos conhecidos. Nunca percam a ideia do seguinte, se eu estou trabalhando com uma reta,
é porque para gerar aquela equação, seja a reduzida ou seja a geral, eu preciso ter 2 pontos, certo? Então, o que eu estou te mostrando agora é que para você chegar lá naquela equação reduzida, aquele coeficiente que está ali multiplicando o x, eu tenho uma maneira de chegar naquele coeficiente x, ou naquele coeficiente de x. Como que eu posso fazer para chegar naquele coeficiente de x? Fazendo simplesmente a diferença entre os valores de y divididas pelas diferenças entre os valores de x. Então, eu vou fazer uma análise aqui rapidinho com vocês, só para chamar a atenção para um detalhe, então, que vai ser importante, que é mais ou menos o seguinte. Suponhamos que eu tenho aqui, então, uma reta, certo? E sobre essa reta, eu vou marcar lá os meus pontos de coordenadas x1, x2, y1, y2, y1, y2, ok? Então, suponhamos que eu marque aqui, olha, esse meu ponto, que é o meu ponto de coordenadas x1, x2. E tenho aqui esse outro ponto, ó, que vai ser o meu ponto de coordenadas y1 e y2, ok? Aqui está. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Olha comigo, por exemplo, esse triângulo retângulo que acaba surgindo aqui, ó. Aqui e aqui. Perfeito? Esse triângulo que eu estou destacando para vocês aqui, ele acaba sendo um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo que tem catetos de medida o quê? Aqui eu coloquei o contrário, né? Ó, esse daqui é o y1 e esse daqui é o x2. Então, agora sim, fazendo a correspondência correta, ó. Um ponto de coordenadas x1 e y1 e um outro ponto de coordenadas x2 e y2. Muito bem. O que a gente vai perceber aqui, então, é o seguinte. Esse cateto que aqui está, ele mede quanto? Ele mede a diferença entre y2 e y1. E esse outro cateto que aqui está? Bem, ele mede a diferença entre o x2 e o x1, certo? Bem, esse triângulo retângulo tem aqui esse ângulo, olha, que eu vou chamar de alfa. Esse ângulo alfa, ele acaba tendo o mesmo valor desse ângulo que está aqui, certo? Tendo em vista que esse segmento que está aqui, olha, ele acaba sendo paralelo aqui ao meu eixo x, eu posso garantir para vocês que se esse ângulo que está aqui mede alfa, que então esse outro ângulo que está aqui, deixa eu só fazer aqui meu eixo direito, que agora eu troquei, ó. Pronto. Se esse ângulo que está aqui mede alfa, eu vou concluir então que esse mesmo ângulo que está aqui também mede alfa, certo? O que eu preciso que vocês entendam? Esse ângulo que a reta forma com o eixo x, esse ângulo ele vai ter relação justamente com esse coeficiente que a gente está vendo aqui, olha, que é o coeficiente m da equação reduzida. Por quê? Vocês vão perceber que a tangente daquele ângulo, qual que é mesmo a razão que nos dá a tangente? A tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? A tangente daquele ângulo, ela vai ser dada por qual expressão? Vai ser dada por cateto oposto, que nesse caso é y2 menos y1. Então, olha, a minha tangente de alfa seria y2 menos y1 dividido pelo meu cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente a esse ângulo? É o cateto de dimensão x2 menos x1. Então, tá aqui, olha, sobre x2 menos x1. Só que é aí que eu estou te falando, que uma coisa vai puxando a outra. Quando eu olho para aquele triângulo retângulo que está ali e eu entendo que a tangente daquele ângulo acaba sendo igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, é como se eu estivesse falando, então, que a tangente daquele ângulo nada mais é do que esse menino que está aqui, olha, esse m. E é por isso, então, que a gente define esse coeficiente como se ele fosse o chamado coeficiente angular. Coeficiente angular, porque vai ser justamente, vou deixar indicado aqui, olha, a tangente de alfa, então, ela vai ter que ser exatamente igual a quem? Ela vai ter que ser exatamente igual a esse número que está aqui.
A gente vai chamar esse coeficiente de coeficiente angular justamente porque a partir desse coeficiente, a partir da análise desse coeficiente, a gente vai conseguir determinar qual é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Essa é uma abordagem que até então a gente não tinha trazido para a geometria analítica, que é justamente o que a gente sempre fala o seguinte, a reta vai passar cortando ali o eixo x, a reta vai passar cortando o eixo x, mas agora a gente vai ter condição de identificar sob que ângulo que essa reta está cortando o eixo x. E aí, para que a gente consiga chegar a esse ângulo, a gente vai poder trabalhar com o chamado coeficiente angular, que é o meu m. Em outras palavras, sempre que eu tiver esses dois pontos, se eu fizer a diferença entre os y, se eu fizer a diferença entre os respectivos x, o resultado dessa razão vai ser numericamente igual à tangente daquele ângulo que se forma ali. Então, se eu fizer, por exemplo, suponhamos que eu tivesse feito aqui a razão, tá bom? Entre um y2, um y1, um x2 e um x1, e eu tivesse encontrado, por exemplo, raiz de 3. Bem, se eu faço essa razão e eu encontro raiz de 3, é porque esse raiz de 3 passa a ser o meu coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular é raiz de 3, é porque existe algum ângulo cuja tangente vale raiz de 3. E aí, que ângulo é esse cuja tangente vale raiz de 3? É o ângulo, por exemplo, de 60 graus. Então, se você faz a diferença entre essas coordenadas y e a coordenada x e descobre que essa diferença, que essa razão é raiz de 3, é porque necessariamente o ângulo que essa reta estaria formando aqui com o eixo x seria um ângulo de quantos graus? Seria um ângulo de 60 graus. Então, essa interpretação, por isso que eu falo, né? Uma coisa acaba que vai puxando a outra. A gente sai lá da história da equação geral, a partir dela a gente conduz a uma outra representação que é da equação reduzida, fazendo uma análise geométrica da coisa, porque aqui a gente está usando geometria plana, estou usando tangente, né? Relação trigonométrica aqui, mas a partir disso a gente consegue tirar uma relação, por exemplo, entre o ângulo que a reta forma com o eixo x. Então aqui, na sequência, eu coloco para vocês então a fórmula do coeficiente angular. O coeficiente angular é esse m que aparece aqui na equação reduzida, ok? E ele acaba sendo numericamente igual à tangente que o ângulo forma. Esse ângulo alfa, se achar que deve, reforça aí, vai ter a ver com o ângulo que a reta forma com o eixo x, ok? E para você obter o seu coeficiente angular, você sempre vai poder fazer a diferença entre as duas coordenadas de y e as duas coordenadas de x, ok? Já já a gente reforça aqui algumas ideias. Então, na equação reduzida, a gente tem essa representação, y igual a mx mais n, onde o m a gente vai chamar então de coeficiente angular e o n a gente vai chamar de coeficiente linear. Coeficiente angular porque vai ter justamente a ver com o ângulo, e coeficiente linear porque tem a ver com a ideia do crescimento gradual e consecutivo que a gente tem aí associado às retas. Muito bem, aí eu coloco para vocês aqui então alguns exemplos para a gente dar uma reforçada nessa parte. Peço para você identificar então o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos M e N nos casos. Então na letra A, peço para você considerar aí o ponto M de coordenadas 3 e 8 e o ponto N de coordenadas 6 e 1. Como que eu faço então para representar o coeficiente angular? O coeficiente angular a gente costuma representar pela letra M. E aí vocês vão perceber, o que eu vou colocar para vocês aqui é importante, tá? Vocês vão perceber que na fórmula do coeficiente angular a gente coloca y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tem uma mensagem aqui para você que é o seguinte: o que você definir como ponto 1 ou como ponto 2, tanto faz para mim quem vai ser ponto 1, ponto 2, mas se você fizer em cima o do ponto 2 menos o do ponto 1, embaixo você tem que fazer também o do ponto 2 menos o do ponto 1. Brão, não te entendi. O negócio é o seguinte: a fórmula do coeficiente angular é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Essa fórmula é fundamental, certo? Então aqui, suponhamos que eu faça 8 menos 1. Eu fiz um y menos o outro. Só que aí eu fiz o quê? Eu fiz 8 menos 1. Então, se eu fiz daqui para cá,
O meu x tem que ser também daqui para cá. Então, o meu x tem que ser o quê? Tem que ser 3 menos 6. A gente já trabalhou aqui no curso uma fórmula que foi a da distância entre dois pontos. E que lá na fórmula da distância entre dois pontos, eu falava para vocês o seguinte, gente, tanto faz a ordem que vocês vão seguir da diferença, porque no final das contas, como vai estar tudo elevado ao quadrado, então tanto faz ali aquela ordem, isso para a gente vai ser insignificante. Agora aqui no cálculo do coeficiente angular, o que eu queria que você soubesse é o seguinte, você pode escolher quem você vai definir como sendo o seu ponto 1 e o seu ponto 2, só que você vai ter que seguir a mesma ordem. Se você fez o y do primeiro ponto menos o y do segundo, então você tem que pegar o x do primeiro menos o x do segundo. Assim como você poderia ter feito também o caminho contrário. Ah, Abraão, poxa, mas aí, cara, eu fiz o contrário. Eu fiz esse y menos esse. Então não tem problema. Você fez para mim 1 menos 8, foi isso? Show! Então agora você tem que fazer no x o mesmo movimento, que é da direita para a esquerda, então, fazendo 6 menos o 3. Pô, Bruno, mas aí eu não vou encontrar resultados contrários, não? Não. Você vai ver aqui, olha, que 8 menos 1 acaba dando 7, e 3 sobre menos 6 vai ter que dar menos 3. 7, se eu for dividir por menos 3, eu chego à conclusão, então, de que meu coeficiente angular é a mesma coisa que menos 7 terços, ok? O meu m, 1 menos 8. 1 menos 8 aqui daria o quê? Daria menos 7. 6 menos 3 vai ter que dar 3. De qualquer maneira, menos 7 terços. Concordam? Então, coeficiente angular aqui. O que você não pode fazer, em resumo, é isso. Que é o que muitas vezes eu vejo a galera fazendo. Ah, Bruno, pô, eu fiz aqui 8 menos 1. 8 menos 1 dá 7. Aí depois eu fiz 6 menos 3, que dá 3. Não, então aí deu ruim. Porque você, eu só alterei o sinal. Então, cara, esse negócio de só alterar o sinal, você traz uma interpretação geométrica completamente diferente para a parada. E dependendo do que você está fazendo, suponhamos, por exemplo, que essa reta que eu estou falando aqui representa a trajetória que um avião tem que fazer, por exemplo, uma rota que o avião tem que fazer e que ele vai ter que seguir as coordenadas daquele ponto ali. Ah, eu só troquei o sinal, velho, então você mandou o avião para o outro lado. Você está fazendo uma coisa completamente diferente, certo? É um detalhezinho, né? Mas a gente acaba tirando conclusões diferentes. Então, cuidado com isso. O que a interpretação desse menos 7 terços vai me trazer? O que acontece é o seguinte, se esse m é igual a menos 7 terços, é porque existe um ângulo cuja tangente desse ângulo acaba dando quanto? Acaba dando menos 7 terços, ok? Agora aqui, por não ser um resultado aí que seja palpável para a gente, eu não vou conseguir determinar qual é esse ângulo. Mas existe um ângulo cuja tangente dele acaba dando menos 7 terços. E aí esse número, então, o m igual a menos 7 terços é o nosso coeficiente angular, porque já é a partir dele que eu conseguiria definir que ângulo é esse, que está se formando entre a reta que contém os pontos de coordenadas 3 e 8, 6 e 1 e o eixo x, ok? Vale lembrar o seguinte, uma coisa vai acabar puxando a outra. Olha só, o que a gente vai perceber é que se essa minha reta tiver, por exemplo, inclinação para a direita, é como se essa minha reta estivesse ficando com o seu ângulo aqui no primeiro quadrante. A tangente no primeiro quadrante, ela acaba tendo sinal positivo. Então, o que a gente vai perceber é que sempre que o coeficiente angular tiver sinal positivo, que é porque a reta vai ser crescente. Se você perceber que a reta tem um coeficiente angular negativo, é porque essa reta vai ter que ser decrescente, porque o coeficiente angular da reta só vai ser negativo se você perceber que esse ponto, essa reta que está aqui, olha, o ângulo, né, ele acaba sendo um ângulo maior do que 90 graus. Então, necessariamente, se o ângulo fica entre 90 e 180 graus, pelo que a gente estuda na trigonometria, todo ângulo que fica entre 90 e 180 graus tem tangente com sinal negativo. Então, se essa tangente apresentar sinal negativo, como foi o caso dessa, eu te garanto, eu não sei que ângulo é esse, cuja tangente vale menos 7 terços, mas eu te garanto que o ângulo formado entre a reta que contém esses pontos e o eixo x é um ângulo maior do que 90 graus. Então, isso é uma regra, tá bom? Vou até deixar anotado para vocês aqui, olha. Se o nosso coeficiente angular ficar entre 0 e 90 graus, é porque a reta é crescente. Ok? Se o nosso coeficiente angular ficar entre 90 graus
e 180 graus, é porque a nossa reta será decrescente. Perfeito? Retas que sejam paralelas ao eixo x, então vamos colocar aqui, olha, retas que sejam paralelas ao eixo x. Retas que sejam paralelas ao eixo x vão ter coeficiente angular igual a 0. Então, coloca aqui para mim, ó, retas paralelas ao eixo x, retas paralelas ao eixo x trazem como implicação coeficiente angular igual a 0. E retas que sejam paralelas ao eixo y, retas paralelas ao eixo y, elas não apresentam coeficiente angular. Não apresentam coeficiente angular, até porque teria a ver com a tangente de 90 graus. Retas que sejam paralelas ao eixo y seriam retas semelhantes a essa que está aqui, por exemplo. Ó. Qual que é o ângulo que essa reta, que eu estou destacando aqui para vocês, olha, qual que é o ângulo que essa reta que está aqui está formando com o eixo x? Ora, é um ângulo de 90 graus. E qual que é a tangente de 90 graus? A tangente de 90 graus ela não existe. Então, significa que retas paralelas ao eixo y, elas não têm coeficiente angular. Tanto que toda reta paralela ao eixo y é simplesmente uma expressão do tipo x igual a 5, x igual a 6. Vocês vão perceber que não tem ali o coeficiente que estaria vinculado justamente ao x. Perfeito? Então, está aqui. E aí a gente vai colocar então o seguinte, olha, na letra B, eu coloco para vocês meu ponto de coordenadas m igual a 3/4 e 1/2 e o n de coordenadas menos 1/4 e 3/2. O que eu estou pedindo para vocês identificarem? Estou pedindo para vocês identificarem o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Então, o coeficiente angular é diferença entre os y's e diferença entre os x. De maneira geral, a gente coloca isso, né? Olha que o coeficiente angular vai ser o delta y sobre o delta x, que a gente define às vezes como coeficiente de variação, enfim, vai dar tudo da mesma, tá? Dando então a ênfase que a gente precisa agora para esse momento aqui dentro da geometria analítica, meu coeficiente angular poderia ser obtido fazendo isso. Olha, pega um y e subtrai do outro, tanto faz a ordem. Então, suponhamos que eu coloque lá 3/2 menos 1/2. 3/2 menos 1/2, então eu estou fazendo isso, olha, 3/2 menos 1/2. E tudo isso tem que ficar, então, sobre a diferença entre outros dois valores de x. Então, se eu fiz aqui 3/2 menos 1/2, aqui agora eu vou fazer menos 1/4 menos 3/4. Menos 1/4 menos 3/4. Bem, 3/2 menos 1/2 acaba dando 2/2. 2/2 sobre menos 1/4 menos 3/4. Menos 1/4 menos 3/4 acaba dando menos 4/4. Então a gente fica com isso aqui, olha. 2 sobre 2, que vai ter que dar 1, sobre menos 4 sobre 4, que vai ter que dar menos 1. 1 sobre menos 1, meu m, então, acaba sendo igual a menos 1. Esse, então, é o meu coeficiente angular. Se eu chego à conclusão de que meu coeficiente angular é menos 1, é como se eu estivesse dizendo que a equação reduzida, a expressão, né, da equação reduzida seria y igual, a expressão não é mx mais n, então é como se o nosso y fosse menos x mais um n. A gente não está falando que esse coeficiente angular tem a ver com a tangente, que essa reta que passa por esses dois pontos, isso tem a ver com o ângulo, né, que ela vai formar com o eixo x? Pois bem, é porque então existe um ângulo cuja tangente dele acaba dando menos 1. Esse ângulo que está aqui a gente consegue descobrir o valor dele. Quando a gente fala das tangentes, a gente tem lá a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60. A tangente de 30 é o raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é a raiz de 3.
Como deu o 1, só que com sinal negativo, vai ser o arco simétrico do 45 lá no segundo quadrante, que é como se fosse o arco de quantos graus? O arco de 135 graus. Então, se eu tenho, por exemplo, um coeficiente angular que vale menos 1, é porque com certeza a reta que contém esses pontos aí, olha, o 3/4, 1 meio, menos 1/4 e o 3 meios, é uma reta que acaba formando aqui, olha, um ângulo de 135 graus, com o eixo X. Onde especificamente essa reta passa, aqui, só com aquelas informações eu não sei, mas eu sei que é uma reta que com certeza tem que formar um ângulo de 135 graus aqui com o eixo horizontal. Perfeito? Muito bem, para o que foi pedido aqui então, gabarito aí, m igual a menos 1, reforçando que assim como eu fiz 3 meios menos 1 meio, menos 1/4 menos 3/4, eu poderia ter feito o caminho contrário. Eu poderia ter feito 1 meio menos 3 meios e 3/4 menos 1/4, ok? Muito bem, dê uma olhadinha aqui no exemplo que eu coloco na sequência, que é o seguinte: achar a equação reduzida da reta R nos casos seguintes. Sabendo então que a equação geral da reta R é essa que está aqui, olha, 2x mais 5y menos 15 igual a 0. Bem, se eu te dou a equação geral, como que a gente faz para chegar mesmo na equação reduzida? A gente tem que isolar ali o y. Então é um exercício de fixação, mas muito importante aqui para que a gente consiga ligar as ideias. Se eu tenho então a equação 2x mais 5y menos 15 igual a 0, para que dela eu chegue à equação reduzida, eu tenho que começar isolando o y. Então eu passo a ter 5y, que acaba ficando igual a menos 2x mais 15. O 2x que estava no primeiro membro eu passei para o segundo, e o menos 15 que estava no primeiro eu passei para o segundo. Já que 5y é igual a menos 2x mais 15, lembrem-se, esse 5 ele passa sendo entregue tanto para o menos 2 quanto para o mais 15. Então eu chegaria à conclusão de que o meu y tem que ser igual a menos 2x sobre 5 mais o meu 15 sobre 5. O 2 e o 5 a gente não consegue simplificar, agora o 15 e o 5 eu consigo, e aí eu deixo indicado então, olha, que o meu y teria que ser igual a menos 2x sobre 5 mais 3. Como que eu me refiro então aos coeficientes que foram apresentados aqui nessa equação reduzida? O menos 2/5 funciona como se fosse o meu m, que é o coeficiente angular, e o mais 3 seria o meu coeficiente linear. Se o menos 2/5 é o meu coeficiente angular, se aquele coeficiente angular é negativo, é sinal, então, de que a tangente daquele ângulo é negativa. Para a tangente ser negativa, é porque o ângulo formado entre a reta e o eixo x tem que ser um ângulo que caia no segundo quadrante. Logo, a minha reta vai ter que ser o quê? Decrescente. Existe um ângulo, então, cuja tangente dele acaba dando menos 2/5. Esse ângulo é o ângulo, então, que se forma da equação que tem essa reta, da reta que tem essa equação com o eixo x. Muito bem, para o que foi pedido aqui, chegamos à resposta, y igual a menos 2x sobre 5 mais 3. Na letra B, eu quero que você identifique para mim aí a reta que passa em A, que tem coordenadas 1 e 6, e em B, que tem coordenadas 3 e 10. Você vai marcar para mim asterisco na resolução que eu vou apresentar aqui agora, porque chegou o momento, então, de você optar pelas diferentes possibilidades que a gente vai ter aqui para se chegar à equação da reta. O que acontece é o seguinte, a gente já sabe que eu consigo determinar a equação da reta a partir do determinante, certo? Isso foi o que a gente viu nos nossos blocos anteriores aí. Como que eu poderia fazer para descobrir a equação da reta que passa no ponto A de coordenadas 1 e 6 e no ponto B de coordenadas 3 e 10? Ora, eu poderia montar um determinante, colocar lá um xy genérico e colocar na segunda linha 1 e 6, na terceira linha 3 e 10 e na última coluna 1, 1 e 1. Pronto, você pode descobrir aí a equação. Aí você encontraria o quê? Você encontraria a equação geral e a partir da equação geral você poderia fazer como eu fiz no exemplo anterior. Você conseguiria chegar à equação reduzida. Então, se você curte ali o processo do determinante, por exemplo, vá ser feliz fazendo dessa maneira. Agora, eu quero te mostrar que pelo coeficiente angular, a gente pode chegar também à equação reduzida. Se eu conheço os dois pontos, eu consigo identificar o coeficiente angular fazendo a diferença no numerador entre os valores de y e no denominador a diferença entre os valores de x. Então aqui, olha,
vou dessa vez usar o coeficiente angular, deixando indicado então que esse coeficiente angular seria igual a, posso fazer aqui então 10 menos 6, ok? Sobre 3 menos 1. Optei por fazer o quê? Peguei esse 10 e tirei o 6. Peguei esse 3 e estou tirando 1. Se eu fizer 10 menos 6, vai ter que dar 4. Se eu fizer 3 menos 1, tem que dar 2. Então, o meu m acaba sendo igual a 2. Ou seja, o meu coeficiente angular é igual a 2. Ok? Daí, então, se eu tenho o meu coeficiente angular, é como se eu tivesse chegado numa situação igual a essa. Olha, o meu y ele é igual a mx mais n. Perfeito? Se eu descobrir o coeficiente angular, é porque eu estou dizendo, então, que o meu y, ele agora é 2x mais n. Poxa, Bruno, mas então, cara, eu estou precisando chegar ali ao valor do n. Bom, então agora você vai fazer uma mera substituição de pontos aqui nessa equação. Para que a reta, ou para que esses pontos aqui pertençam a essa reta, eles naturalmente têm que satisfazer aquela equação. Então agora basta que eu substitua as coordenadas de um desses pontos. Ou o meu ponto A de coordenadas 1 e 6, ou o meu ponto B de coordenadas 3 e 10, tanto faz, vai dar tudo na mesma. Se eu usar aqui, olha, eu vou deixar indicado, usando o ponto A de coordenadas 1 e 6. Se eu usar o ponto A de coordenadas 1 e 6, onde que eu vou chegar? No lugar do y, eu vou colocar o 6. Então, eu passo a ter 6, que vai ficar igual a 2 que multiplica x, 2 que multiplica 1, mais n. Daí, então, a gente vai concluir que 6 tem que ser igual a 2 mais n, de onde eu vou perceber, então, que o meu n teria que ser igual a 6 menos 2, ou seja, o meu n tem que ser igual a 4. Dessa maneira, qual que é a equação reduzida dessa reta? Eu deixo indicado aqui, olha, que a equação reduzida seria y igual a 2x mais 4. Esse 2 é o meu coeficiente angular e o 4 foi o coeficiente linear que eu obtive aqui. Para eu ter certeza que essa minha resolução está correta, o que eu poderia fazer para conferir? Troca agora esse ponto de coordenadas 3 e 10 aqui. Troca o x por 3 e veja se o y vai dar 10. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 mais 4 me deu exatamente o y igual a quanto? O y igual a 10. Então é sinal de que o que eu fiz aqui está correto. Bruno, mas por que você parou na resposta dessa forma? Porque o enunciado da questão que eu coloquei para vocês pediu para encontrar a equação reduzida. A equação reduzida, ela traz essa forma, y igual a mx mais n. Mas é claro que ninguém te impede que a partir da reduzida você encontre, por exemplo, a equação geral. Qual que seria a equação geral? A equação geral é quando a gente isola tudo, né, e iguala a zero. Então aqui, por exemplo, se eu fosse pegar esse y e passar trocando o sinal, eu ficaria com 2x menos y mais 4 igual a zero. Essa que está aqui é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Essa que está aqui é a equação reduzida que passa pelos dois pontos. Ou seja, essas duas expressões são iguais, só que escritas de maneira diferente. A equação reduzida vai trazer a equação geral vai trazer algo do tipo ax mais by mais c igual a zero. A equação reduzida vai trazer uma situação do tipo y igual a mx mais n. Na reduzida, eu consigo enxergar de maneira clara quem é meu coeficiente angular. É o coeficiente que está ligado ao x. E quem é o meu coeficiente linear, que no caso aqui seria o termo independente. Ok? Seria legal que você fizesse o que eu comentei agora há pouco. Mesmo que você tenha resolvido essa questão da maneira que eu fiz aqui, até para a gente poder explorar a questão do coeficiente angular, tente fazer depois com o determinante, para você perceber que, de qualquer maneira, o seu determinante conduziria a essa expressão e a partir dela você chegaria nessa que eu coloquei aqui embaixo. Tá bom? Maravilha, show de bola, coisa linda. Y igual a 2x mais 4 foi a nossa resposta. E aí, com isso, eu fecho, então, esse bloco. Ficou um pouquinho extenso, tudo bem, passou um pouquinho aí dos 30 minutos que eu tento fazer na média com vocês aqui, mas era para a gente não quebrar aqui muito raciocínio e tentar fazer aqui alguns exercícios de fixação. Mas, na sequência, eu volto e a gente continua abordando um pouquinho aqui, então, dessa situação que envolve as equações reduzidas aí da reta. Conseguiu me entender? Pois é, vai com calma, paciência,
conforme eu sempre falo para vocês, como você está se dispondo aí a assistir às aulas aqui desse módulo de geometria analítica, não adianta atropelar as coisas, tá? Principalmente no que se refere ao estudo da reta, a gente tem várias possibilidades, então é legal que você vá conhecendo essas possibilidades, até para que na hora da prova você fique mais à vontade para usar uma, usar outra. Enfim, dê sempre aquela reforçada e já já a gente continua então. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, valeu!